E durante essa semana eu estava lendo a Bíblia e ouvindo muitas coisas, e Deus falava comigo sobre os grandes homens da história, sobre os grandes heróis da fé. Alguns citados pelo Ben-Hur na pregação da semana passada, que foi uma bênção. O Senhor dizia para mim que os grandes homens de Deus passaram por grandes tempestades, passaram por grandes lutas, e tem uma igreja querendo ser contemplada sem passar por nada. Tem uma igreja querendo ser contemplada sem viver nada, sem passar por dores. E o let them, ela é uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque muitas vezes a gente está tentando manter por perto quem deveria estar longe. Ou muitas vezes a gente está tentando manter por perto coisas que não deveriam mais fazer parte das nossas vidas. Eu não posso mais ter pacto com coisas na minha vida. Vocês estão aí? Então o let them, né? Tem que deixar coisas e pessoas irem embora das nossas vidas. E eu comecei a estudar isso. Então, vivendo e sendo aperfeiçoado nas fraquezas. Vocês estão aí, gente? Tem uns que estão com calor que não é nem natural. Não está tão quente assim. Tá assim, pode ser um sinal, hein? O velho não fica com tanto calor. Está calor, Teixeirinha? Está muito calor? Não, tá de boa. Tá tranquilo, Teixeirinha está na boa. Homens que marcaram a história, presta atenção nisso, eram homens frágeis e cheios de defeitos. O que eles fizeram com as suas imperfeições é o que nós vamos discernir nessa manhã. E aí eu te pergunto, as minhas pregações e os meus livros, esse livro aqui eu acho que ele deve ter umas 100 perguntas. As minhas pregações, elas são cheias de perguntas, porque quando você é questionado sobre algo, você é levado a pensar, ou seja, a sua inteligência está sendo desafiada. Toda pergunta que te fizerem não é uma ofensa, é um incentivo à sua inteligência. Então eu me fiz uma pergunta: o que eu tenho feito com as minhas fraquezas? Se pergunte aí, o que você tem feito com as suas fraquezas? Ah, pastor, não tenho feito nada, o que eu vou fazer com minhas fraquezas? São fraquezas, ué. Não. Os grandes homens da história foram pressionados e moldados com os fracassos. Diga isso comigo: moldados com os fracassos. Hoje estamos diante de uma geração que se rendeu ao fracasso. É uma geração que parece passiva com tudo isso. Porém, Deus me falava que é chegado o tempo de deixar coisas e pessoas para trás, pois elas são as coisas e pessoas que nos paralisam e nos deixam estagnados nos fracassos. Essa será uma manhã de dizer um basta para a estagnação da alma. Diga comigo: basta a estagnação da alma. Basta para a estagnação da vida espiritual. Vamos, igreja. Basta para as derrotas rotineiras. Quem já se viu pecando nas mesmas coisas diversas vezes? Levanta a mão aí se eu não estou sozinho. Basta para a estagnação das coisas rotineiras, pecados corriqueiros, chamados na Bíblia de iniquidades. Deus me falava que é chegada a hora de dizer let them. Diga comigo aí, let them. Porque profeticamente você vai deixar coisas para trás hoje. Amém? Aí a gente vai pegar o primeiro personagem, um dos maiores da história, com certeza no top 5 da história, chamado Moisés. Moisés é reconhecidamente como um homem de temperamento difícil, ou temperamento medonho. Quem reconhece que o seu temperamento é o seu maior desafio? Levanta a mão para me saber os temperamental. Ixi, Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja temperamental. Ivan, obrigado, Ivan. Tu tá nessa do temperamento também ou não? Tá? Puxa vida. Ele estava atrás aqui, irmãos. Aleluia. Moisés é reconhecido como um cara de um temperamento tacanho nos dias atuais, ou medonho nos tempos bíblicos. Moisés é aquele cara que guiou, a Bíblia fala, mas os apontamentos dos estudiosos dizem que a saída de Moisés com o povo do Egito, ele carregava com ele em torno de 2.700.000 pessoas foram libertos do cativeiro do Egito.
aproximadamente isso, ou até 3 milhões de pessoas seguiam Moisés quando ele libertou o povo do Egito. Vocês estão aí? 3 milhões sendo guiada por um cara. 3 milhões. 3 milhões de pessoas olhando para um cara e acreditando que ele os livraria daquele cativeiro e os levaria à terra prometida. Mas olha quem era esse cara comigo aí. Abre a sua Bíblia em Êxodo 2. Moisés, esse é o mesmo cara que matou o egípcio, o mesmo cara que feriu a rocha e o mesmo cara que quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, irmãos. Vocês estão ouvindo isso ou não? E o povo egípcio todo era guiado por esse cara. De repente é por isso que você está sendo guiado por mim. Aleluia. Êxodo 2, versículo 11, a Bíblia diz um relato sobre a história do assassino Moisés. Assassino. Diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés, diga para quem está do teu lado: esse é Moisés, o libertador do Egito. Esse cara, para ser o libertador do Egito, esse cara passou por um processo. Mas o mesmo Moisés é o homem que não aguentava a rebeldia do povo e errou, mas também é um homem que errou e foi punido. Então Moisés é o cara que não suporta ver o sofrimento do povo hebreu, e ele é o cara que mata um homem sem a menor pudor. Pode, por eu ver a Carol sofrendo por alguma coisa, eu matar quem faz a Carol sofrer? Pode isso? Mas Moisés fez, gente. Moisés fez. O mesmo Moisés que, pula aí para o capítulo 32 agora, o mesmo Moisés que então arranca o povo do cativeiro no Egito e começa a andar por 40 anos. Ele andou com esses caras 40 anos. Um percurso que se fazia em 11 dias, segundo dizem os homens de trilhas aí. 11 dias dava para fazer o percurso, eles fizeram 40 anos, que eles começaram a se perder. E eu queria muito simular com bastante ênfase, mas eu posso ficar meio tonto aqui. Mas eles começaram a andar na terra e eles faziam mais ou menos assim, irmãos, ó. Era em linha reta o trajeto, eu já estou ficando tonto. E aí, só que eles começavam a fazer assim. Aí eles chegavam, enxergavam a Amanda e diziam: não, pode ser lá. Mas aí eles olhavam para Amanda: mas essa guriazinha ela é tão nojentinha. Eles voltavam. E aí era para lá o negócio. Aí eles vinham aqui e eles começavam a fazer assim. 40 anos. Estou ficando tonto. Daí eles enxergavam de novo a Amanda e diziam: lá. Aí chegavam lá: mas que guriazinha, meu Deus do céu, parece que ela nunca muda. E aí eles voltavam. 40 anos os caras ficaram fazendo. E olha Moisés, capítulo 32, versículo 19. Então esse é o Moisés agora. O primeiro versão de Moisés é o Moisés assassino. Agora é o Moisés cansado das mesmas falhas de sempre. Deixa eu dizer algo para vocês. Para aí, me dá um segundo aqui. Eu também estou cansado de algumas coisas que vocês estão fazendo repetidamente, irmãos. Tem gente que está sempre errando na mesma coisa e fala sempre a mesma coisa. Ah, mas eu errei, pastor. Quando eu vou sentar na frente eu já digo assim: tu errou nisso. Ah, mas é que eu não consigo mudar. Moisés mudou. Depende de ti, não depende dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa antes de ler aqui também. Normalmente aquilo que você acusa as pessoas é onde você está preso nas suas próprias falhas. Cutuca quem está do teu lado aí: ficou ruim, hein? Normalmente pessoas que são acusadoras é porque estão tapadas de falhas e precisam justificar nos outros as suas falhas. Então acusa o outro porque o outro não olhar para o buraco que tem dentro de ti. Moisés é o cara que está cansado das mesmas falhas do povo. Então no versículo 19 diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, os caras tinham levantado um bezerro de ouro para adorar. Os bezerros e as danças, irou-se e jogou as tábuas dos 10 mandamentos ao pé do monte, quebrando-as.
pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-los até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. Olha o Moisés, bem calminho ele. Está descendo com os 10 mandamentos, maravilhoso. Eu sou o cara da humanidade, 10 mandamentos. Ninguém sabe o que eu sei. 10 mandamentos. Deus me disse, não é para matar, não é para roubar, não é para adulterar, não é para... E ele está descendo, maravilhoso, pleno, com os 10 mandamentos. Aí ele enxerga o bezerro de ouro e enxerga os caras dançando. Ah, não é possível, vai tudo para o inferno, Satanás, tu venceu de novo. Plém, os 10 mandamentos. Oi Moisés, tu é esse cara temperamental? A gente vai ser guiado por esse retardado mental que tu é? Aí ele olha e diz assim, seus infelizes, agora vocês vão ver. Eu vou derreter tudo, vou misturar tudo numa panela, vou ferver tudo, vocês vão beber essa desgraça para vocês verem um inferno que vocês transformaram a minha vida. Esse era Moisés. Mas a gente vai conhecer uma outra versão de Moisés. Então esse mesmo cara, um homem flexível nas mãos de Deus, se transforma em alguém que a gente nunca imaginou. O Moisés assassino, o Moisés irado, o Moisés que não aguenta mais as pessoas. Ele imediatamente olha para dentro de si e diz assim, mas para aí cara, eu estou conduzindo o povo, não é o povo que está me conduzindo. Sou eu que estou conduzindo esse povo. Eu preciso ter bom senso. Vocês estão aqui? Eu preciso ter bom senso, cara. Não posso andar como eles andam. Diga para quem está do seu lado aí, você é a igreja, oi? Você não pode mais andar como você estava andando. Não recolhe a palavra agora. Diga para ele, você não pode andar como você estava andando. Tu não pode ser aquele Moisés. Diz para esse cabeça dura aí, tu não pode ser aquele Moisés. Pelo amor de Deus, não dá mais para fazer as mesmas coisas. Oi. Fazia 3 semanas que eu não pregava, a gritaria voltou. Então Moisés olha para Deus e diz assim, ai Deus, o Senhor sabe que uma coisa que ainda falta tratar em mim é o temperamento. Já se viu nessa situação? Eu já. Essa semana eu disse para Deus, hein, eu achei que tinha sufocado aquele Fabiano, mas o infeliz tentou vir de novo, hein. A sorte é que a oração rompeu, Senhor, e eu matei ele de novo. Tem um Fabiano que quis nascer essa semana e eu afoguei ele no mar da desgraça. Eu disse, eu não vou viver isso. Mas esse Moisés, ele olha, cara, para as circunstâncias, e ele está 11 dias, cara, dava para a gente atravessar isso. Imagina esse cara pensando, Vitor, 11 dias dá para a gente chegar lá do outro lado, terra prometida, a terra que mana leite e mel. Oi Senhor, cheguei. O Senhor já fechou o mar, Faraó já morreu, o povo já morreu, e agora é só curtir a vibe, Senhor. E aí ele começa a olhar para os caras enquanto ele vai buscar, porque irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa bíblica aqui. Ele está indo para um novo tempo. Ele está indo para, Fabrício, ele está indo para uma nova terra. Precisa de leis novas, Fabrício. Eles não vão mais viver sobre as leis do Egito, Ivan, está entendendo ou não? Os caras não vão mais viver sobre a lei do Egito. Os caras precisam de uma nova lei. Então, como que se faz uma nova lei em Deus? Os caras precisam se ajoelhar, subir para o cume do monte e precisam orar a Deus. Qual é a lei que o Senhor quer para essa igreja? Qual é a lei que o Senhor quer para esse povo? O que o Senhor quer que nos dirija, Senhor? Então o cara vai, irmãos, e ele começa a orar, Senhor. E aí Deus diz assim, não matarás. Ai, aleluia. Ele falou, não matarás, anotei a primeira na tábua. Aí ele está ali, Senhor, 40 dias, Senhor, que bom que o Senhor está falando comigo. E Deus diz, não furtarás. Pô, ele falou, não furtarás. E aí ele chega nos 10 mandamentos. E aí o cara está lá, eu imagino ele descendo ali, eufórico. Imagina ele descendo naquela euforia. Cara, que maravilhoso. Deus me deu os 10 mandamentos. Nós vamos guiar esse povo sobre esses mandamentos. E aí ele desce do monte, cara. E quando ele chega no cume do monte, ele está descendo, ele diz, mas caramba, os caras criaram um bezerro de ouro e estão adorando o bezerro. E os caras estão dançando, estão se prostituindo, meu irmão. Olha o que esses caras estão fazendo. Pô, Senhor, os 10 mandamentos. Aí olhou para o fulano, eu imagino ele olhando para porque a gente sempre tem os que a gente imagina, Michel, que são os mais santos, mais maravilhosos da congregação. E a gente olha e diz assim, pô, o fulano, esse cara estava do meu lado, meu irmão.
Esse cara era meu braço direito. Olha esse canalha lá dançando no meio do mundo. Ah, não acredito. Pega esses 10 mandamentos e... jogou tudo no chão. Eu imagino Moisés depois olhando para os 10 mandamentos. Mandou os caras beber todo o ouro que tinham. Eu imagino Moisés olhando para aquilo e dizendo assim: Senhor, Senhor, eu achei que ele tinha ficado lá, esse Moisés. Mas sabe de uma coisa? Eu não aguento mais essa gente. Se tu quiser, leva. Se tu não quiser, deixa morrer. Porque eu não vou mais levar. Eu imagino, eu faria isso. Eu não vou mais levar esse bando de retardados, esse bando de gente louca, rebelde, gente que não quer mudar. Oi, eu estou falando do Egito ou estou falando da igreja? Gente que não quer mudar, gente que está sempre dando as mesmas desculpas. Senhor, eu não quero mais conduzir essa gente rebelde, Senhor, que só fala mal dos outros, e o mais certo a fazer era falar mal de si mesmo, por tanta tralha que carrega dentro de si. Opa, será que eu estou falando do egípcio ou dos hebreus, ou eu estou falando da igreja? Aí a gente para e diz assim: eu não quero mais saber, Senhor. Se tu vai deixar morrer, deixa que morra, porque eu não aguento mais essa gente. É assim a vida de um pastor também, sabia? É assim. Tem horas que a gente olha, e eu e a pastora, a gente vai. Esses dias eu disse para ela: amor, tu não tem a sensação que tem casas que a gente está indo e depois a gente está voltando e a história é a mesma, não muda nada? E ela disse: parece que o povo não sai do ciclo. Parece que o povo está sempre vivendo no mesmo ciclo. Parece que não muda a história, que é a mesma história sempre contada do jeito diferente, mas a história é sempre a mesma, cara. Por quê? Porque não depende de mim a tua mudança, depende de ti mesmo. Não adianta eu ser Moisés na tua vida se tu não quer ser o servo de Moisés. Então esse cara, olha, eu acredito que esse cara decepcionado consigo mesmo, pensando: o que eu fiz com os 10 mandamentos, o que eu fiz com essa gente, que eu fiz eles beberem, o que eu fiz, cara, o que eu fiz? Como que pode eu ser assim ainda? Então esse cara vai para o monte da oração de novo. Esse cara vai buscar o Senhor. E Números capítulo 12 eu vou te mostrar quem é Moisés arrependido. Abre a tua Bíblia em Números capítulo 12. E eu te faço uma pergunta em conexão a isso. O que você tem feito com seus defeitos? Ou, não é uma pergunta, é uma afirmação. O que você faz com seus defeitos determina o fim das coisas. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? O que você faz com seus defeitos determina o fim das coisas. Eu te pergunto, você entendeu essa frase? Olha para mim aqui. O que vocês fazem com os defeitos de vocês determina o fim das coisas. Se vocês forem transformados, o fim das coisas vai ser bom. O irritadiço Moisés tem uma transformação gigantesca. Números capítulo 12, versículo 3. Bota na tela aí, diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Oi? Continuei só eu, pecador, na face da terra? Ele mudou? Olha isso. Ora, Moisés era um homem muito humilde. Ou em outra versão, na NVT, pode colocar por favor. Ora, Moisés era um homem muito paciente. NVT. Moisés era um homem... Opa, para aí. Versículo 12:3. Era um homem muito paciente. 12:3. King James, Bota King James aí então, vai lá. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na face da terra. Deixa eu te falar um pouco sobre isso. O que você faz com os seus defeitos determina o fim das coisas. Moisés olhou para aquele cara irritadiço, aquele cara que não tinha condições, olha, ó, muito paciente. Moisés olhou para aquele cara que vivia dentro dele, hospedado dentro dele, e dizia: cara, não dá para ser assim a vida toda. Olha para cá. Não dá para viver isso a vida inteira. Ah, mas tu foi rebelde a vida inteira. Mas espera aí, deixa eu te falar um negócio. Agora tu é da igreja. Cutuca esse irmãozinho que está do teu lado e diz assim para ele: oi, deixa eu te dizer uma coisa. Agora tu é da igreja. Tu é crente agora.
A gente começa a olhar para esse cara e a gente enxerga um cara transformado por Deus. A gente enxerga um cara que foi moldado por Deus, mas ele era o assassino, Moisés. O que não te dá direito a continuar dando as mesmas desculpas. Tá bem para ti ou não? Que manhã tu foi sair de casa calorão para tomar uma dura dessa, hein? Não dá mais para dar as mesmas desculpas. Não dá para contar as mesmas lorotas. Não dá para falar as mesmas historinhas. Ninguém aguenta mais ouvir as tuas historinhas. Ninguém aguenta mais. Mas que eu sou assim, meu pai era assim. Era o teu pai que era assim. Tu não é o teu pai. Mas é que na minha família era assim. Mas na tua família era assim. Agora tu criou uma nova família. Mas o meu pai, teu pai, meu irmão. Mas é que lá na minha casa, naquela fazendinha, não vive mais lá. Agora tu é um homem de Deus, tu é uma mulher de Deus, e tu habita num novo corpo, agora um corpo de glória, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, que nós não fazemos mais parte dela, que nós estamos aqui de passagem, porque nós vamos morar com Ele. Não cabe mais ficar dando as mesmas desculpinhas. Mas é que eu era assim, eu sou assim, ele é assado. Gente, deixa eu falar aqui, o meu lado Moisés. Depois eu volto a ser humilde e paciente. Deixa eu falar para vocês, tem horas que não dá mais para aguentar essas historinhas de vocês. Porque a igreja, porque o pastor, porque esses dias eu fui numa casa e eu soube de uma história que eu era o cara que assim, mas o pastor não me ama, o pastor não me dá bola. Oi gente, deixa eu te falar um negócio aqui. Essa tua baixa autoestima está te afetando. A gente nem se conhece direito. Eu vou chegar na tua casa e dizer: oi, amado. A gente nem se conhece direito. Deixa eu comer umas 10 vezes lá, ouvir as tuas histórias das 10 vezes, para eu saber um pouco das suas histórias. Porque às vezes o problema das pessoas que vêm na igreja é o pastor, ou é a igreja. Oi, tu não vive 7 dias na igreja, tu vem nela 2h30 por semana. O problema não é a igreja, o problema é tu. Mas é que o pastor passou por mim, o pastor não me olhou, o pastor estava acabado, no fio da gaita, no pó da gaita só. Eu fui fazer o casamento da Fernanda e do Evelto, e eu fazia o casamento da Fernanda assim. Eu era como é o da cachaça, aquele, o Tom Cavalcante, como é que era o nome do personagem? O João Canabrava, eu era. Aleluia, João Canabrava. Quem é o João Canabrava? É o Maninho? E eu fazia o casamento da Fernanda e do Evelto, e eu olhava para eles assim. Porque irmãos, deixa eu te falar, mas a gente tem que parar de dar desculpas. A gente tem que começar a olhar para as nossas vidas com propósitos, porque nós vivemos por propósitos e não por projetos. Tem gente que está se movendo: agora eu vou fazer a faculdade, e a vida vira faculdade. Não! Mas agora eu vou estudar para concurso, e é só concurso, e o resto tudo morre, e as coisas morrem no entorno, as folhas estão morrendo, as flores da casa estão morrendo, a convivência da casa está morrendo, a harmonia da casa está morrendo, a harmonia na igreja está morrendo. Por quê? Porque tu está vivendo por projeto e não por propósitos. Quem vive por propósito não é passageira a coisa, é eterna, só acaba o propósito quando a gente chegar lá. Por que eu não fico me queixando da igreja? Por que eu não vivo me queixando da igreja? Porque a igreja foi tu que fundou, pastor. A City Santos não. Eu sou pastoreado por eles. Eu não fico me queixando deles. Por quê? Porque eu reconheço que essa é a igreja. Eu vivo por propósito, eu não vivo por projeto. Não interessa, se eles mudarem, eu não vou mudar o que Deus tem para a minha vida. Vocês estão entendendo? Mas o pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor é aquilo outro. Não, é tu que é, cara. Porque eu vivo a minha vida sem te apontar. Eu vivo a minha vida sem estar enchendo o teu saco toda a tua semana e dizendo pro Beltrano: Glauber, a fulana é um saco, Glauber. Não, eu tenho mais o que fazer. Vocês estão entendendo? Isso é a vida com Deus. É a gente olhar para a nossa própria estrutura para mudar quem nós éramos. Basta de ser quem nós éramos. Moisés era assassino, agora é o mais humilde da terra, o mais paciencioso da terra. Moisés era assassino, Moisés quebrou a tábua dos 10 mandamentos, Moisés feriu a rocha e não entrou na terra prometida. Ele não é mais. Pastor, mas ele não entrou na terra prometida. Diga para quem está do seu lado: todo pecado tem uma consequência. A consequência o alcançou,
Mas deixa eu te dizer algo. Quando Deus faz distinção, Malaquias 3,18, quando Deus faz distinção entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, Deus puniu Moisés e ele não entrou na terra prometida. Verdade ou não? Fato ou fake? Mas procura o túmulo de Moisés. Tenta achar onde Moisés foi enterrado. Tenta saber o dia que Moisés morreu. Acha na Bíblia o dia que Moisés morreu. Acha, Aline? Não acha, não existe. Por quê? Porque esse cara foi levado por Deus em glória. E ele e Elias visitaram a terra com Jesus de novo. Sabe quem é Moisés? É o cara que veio com Jesus na terra de novo. Ele e Elias, só dois caras. O rebelde, o assassino. Sabe quem ele é agora? O grande da história. Diz Pedro, né? Pedro com aquelas loucurinhas dele. Ele diz: eu vou preparar um lugar para o Senhor, para Elias e para Moisés. Cara, isso é extraordinário. Esse cara é o cara que não morreu, é o cara que está com o Senhor, é o cara que visitou a terra com o Senhor. Mas ele era o assassino. Será que dá para você mudar? Será que dá para você transformar quem você é? Tem um outro cara para a gente dar andamento, porque a hora voa. Tem um outro cara que eu chamei ele de Gideão, ou está escrito na Bíblia Gideão. Diga aí comigo, Gideão. Esse cara, ele é um herói de guerra. Mas sabe como é que ele era reconhecido antigamente? Como um homem inseguro e sem autoestima. Gideão era um cara inseguro e sem autoestima. Gideão era o cara que a probabilidade é minúscula de ele ser um herói de guerra, porque ele era um cara inseguro. Porque ele era um cara que as pessoas olhavam e ele não era um cara preparado. Ele estava sempre com medo. Ele estava sempre dizendo: mas eu não consigo. Mas é que tu sabe falar, né, pastor? Tu foi preparado para isso. Pastor, mas tu é um cara que a gente sabe, né, que o senhor foi preparado, o senhor foi escolhido por Deus. Oi? Não fala sobre mim, fala sobre ti. Porque a tua baixa autoestima pode estar sabotando aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Gideão era esse cara. Eu te convido a abrir a tua Bíblia em Juízes capítulo 6. O cara inseguro, o cara sem autoestima, consegue se transformar num grande herói de guerra. O cara inseguro, sem autoestima, quando vai para a presença de Deus, um cara quando é transformado por Deus, ele se torna em alguém que nunca achou que seria. Você está aqui? Juízes 6, capítulo 11, capítulo 6, versículo 11. Leia aí comigo. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Vocês viram isso? Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Por quê? Ele estava escondido, com medo. Olha isso. Para se esconder dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com quem? Com quem? Com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro com medo, escondido. Poderoso guerreiro. Diga para quem está do seu lado: será que Deus não está vendo algo em você que nem você mesmo vê? Hein? Será? Olha a continuação da palavra. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, um cara inseguro e medroso.
Mas o Senhor está olhando para ele e está dizendo para ele: Gideão, vai, eu vou ser contigo. Esse cara, Gideão, era um cara que nem ele mesmo acreditava no que poderia acontecer através da vida dele. Era o cara que nem ele mesmo acreditava no que Deus poderia fazer através da sua vida. Por quê? Porque a sua baixa autoestima não permitia que todos vivessem o propósito de Deus que aconteceria com ele. Deixa eu te dar um alerta. Sabia que você tem responsabilidade sobre a vida de centenas e de repente até de milhares de pessoas e você não se dá conta? Já parou para pensar que eu não vou conseguir chegar na tua mãe, no teu pai, no teu irmão, porque eu não os conheço? E que a responsabilidade de chegar com um propósito na vida dessa pessoa é sua? Você já parou para pensar que eu não vou conseguir alcançar a grande maioria das famílias aqui? Porque eu não tenho braços e pernas para alcançar todo mundo? Deixa eu te alertar. Essa semana a gente estudou no Vida com Propósito que todo mundo tem um propósito, que é salvar vidas. Só que tem vidas que eu não vou conseguir salvar, meu irmão e minha irmã, porque eu não vou conseguir chegar a tempo dessas vidas. Mas sabe o que está acontecendo? Você pode estar escondido enquanto Deus está te olhando como um guerreiro. Deus pode estar te chamando para ser um guerreiro, mas você está escondido porque não acredita no que Deus pode fazer através da tua vida. Por quê? Porque você vive dando as mesmas desculpas sempre, sem querer uma transformação verdadeira e genuína. Vocês estão aqui? Porque Deus está falando com a igreja aqui, meu irmão e minha irmã. Não dá mais para ficar dando as mesmas desculpas. Eu quero te pedir atenção por um instante. Eu sei que está calor, mas eu te aviso, na rua está muitíssimo pior. E dentro da sua linda casa, quando você chegar, vai estar um forno alegre. Aqui está muito melhor do que tu imagina. Deixa eu te dizer algo. De repente você está aqui, meu irmão e minha irmã, e você não está atento ao que Deus está falando, porque Deus está te sacudindo e o diabo está te distraindo. Mas Deus está sacudindo dentro de nós estruturas. Sabe por quê? Porque nós estamos nos adaptando ou nos acostumando a viver dando desculpas ao invés de viver por propósitos. Tem gente que se acostumou a viver por desculpa. Tem gente que se acostumou a viver dizendo que as coisas são assim, que as coisas não vão mudar, quando na verdade você precisa mudar para que as coisas mudem. A Bíblia, ela nos fala de um Gideão medroso. A Bíblia nos fala de um homem que se escondia num tanque de uva para malhar trigo. Esse homem não parecia ser um herói de guerra, mas o que fez com essa insegurança que ele tinha? O que aconteceu com a insegurança de Gideão é a pergunta que se faz. O que aconteceu com a baixa autoestima de Gideão? Ele confrontou, porque ele creu no Senhor e não naquilo que o mundo estava mostrando. Sabe o que eu quero para 2026? Que nós não vivamos por medo do que pode acontecer, que nós não vivamos amparados por medo. Mas eu mudei agora de emprego, mas eu mudei de casa, mas eu mudei de cidade, mas o que vai ser? Vai ser o que o Senhor preparou para ser. Sabe o que a Bíblia diz? Que os planos de Deus são imutáveis. E sabe o que está acontecendo? Você está como peru. Diga para quem está do seu lado: você está como peru, morrendo de véspera. Tem gente como peru morrendo na véspera. Deus está te chamando para ser um valente. Deus está te chamando para transformar a tua casa. Deus está te chamando para transformar a tua família. Mas o que acontece com você? Você não consegue se transformar. Amém? Vocês estão aqui, irmãos? Fica atento aí, para de olhar para o lado. Tem gente que está com calor e que não consegue parar. Deus tem chamado os Gideões desse tempo. Tem mais um cara para a gente encerrar. Um cara chamado Pedro. Pedro era reconhecido como um homem impulsivo e sem força de vontade. Pode uma nação mudar por um cara impulsivo e sem força de vontade? Pode ou não pode? Não muda. Sabe o que aconteceu no ciclo do governo anterior do Brasil? O Brasil era controlado por um cara impulsivo.
Estão aqui? O Brasil era controlado por um cara que era impulsivo, ele não sabia controlar sua própria língua. Ele poderia ter sido o maior presidente da história do Brasil, mas sabe o que aconteceu? Ele confrontou o sistema não se confronta, o sistema se ora para que o sistema se desmanche. Sabe o que ele foi? Ele foi contra cabeças das nações, as maiores serpentes da nação ele foi contra. A serpente começaram a picar ele, cada dia uma serpentezinha picava de um lado. Aí a Globo vinha e falava isso, o ministro vinha e falava aquilo, o outro vinha e falava aquilo outro, o outro vinha e falava aquilo outro. E aquele cara que poderia ter sido o maior presidente do Brasil se transformou num cara presidiário. Brasil governado por um impulsivo, um cara que não sabe falar. Sabe qual era o segredo para esse cara? Se calar, confrontar o sistema em silêncio, confrontar o sistema com a verdade, confrontar o sistema com valores. Mas sabe o que esse cara fez? Esse cara começou a bater boca, esse cara começou a se perder, as falas dele começaram a ser contradizentes, e agora ele está preso por um golpe que não aconteceu. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro era um cara impulsivo, Pedro era um cara que não se controlava. Pedro era o cara que olhava para Jesus e dizia: se é tu mesmo, mestre, deixa eu ir sobre as águas te encontrar. Esse era Pedro, ele andava sobre as águas, dava 2 passos e caía, mas ele andava, ninguém andou. Mas é o mesmo Pedro que nega Jesus por 3 vezes por causa do medo e da insegurança. Esse é o Pedro que passa a noite inteira pescando, e quando Jesus manda ele pescar de novo, ele diz: ah, mestre, passamos a noite inteira pescando, mas porque tu está dizendo. Esse era o Pedro sem força e vontade. Mas esse cara se tornou a pedra em que a igreja foi edificada. Por que esse cara se transformou na pedra que a igreja foi edificada? Porque esse cara confrontou o sistema dele mesmo. A Bíblia diz em Mateus 16:18, diz o seguinte: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre Pedro, o impulsivo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pedro, Vanessa, é Pedro, é o mesmo cara que negou ele horas antes. Pedro, depois na verdade, é o mesmo cara, Pedro. O cara que nega Jesus é o cara em que a igreja vai ser edificada. O cara que nega Jesus é o cara que está recebendo o decreto: tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. É o cara, esse é o cara. Mas quem esse cara era? Um cara impulsivo. Quem você pode estar sendo hoje em dia? Um cara impulsivo. Um cara impulsivo, uma pessoa sem limites, uma pessoa que qualquer coisa é motivo para te afastar. Ah, vou me afastar da igreja. Ah, não vou mais lá. Ah, vou me afastar das pessoas. Ah, não quero mais falar com ele. Ah, não quero mais saber dela. Impulsivo. Olha para mim, impulsivo. Impulsivo, olha para ti, não olha para os outros. Não anda pelo que falam, anda pelo que tu crê. Mas a igreja é isso, a igreja é aquilo. Ah, mas a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. Ah, mas o meu irmão é isso, meu irmão é aquilo. O problema é tu. O problema da sociedade é tu. O problema da sociedade sou eu, que não consigo me melhorar em alguns momentos. Essa semana eu acabo de repetir aqui, de dizer aqui, irmãos, eu precisei ir para o quarto, deitar, fechar os meus olhos e romper uma barreira gigantesca que eu não conseguia orar. Eu olhava para Deus e eu dizia para Deus: Deus, como que pode o Senhor não me ouvir? Eu sou o mesmo Fabiano de ontem, hoje, e eu serei eternamente. Eu olhava para Deus e dizia: Deus, eu preciso te ouvir, eu preciso ouvir tua voz. No outro dia eu levanto e Deus me diz: bondade, ano da bondade, porque vocês não vivem por causa dos bons feitos de vocês, vocês vivem por causa da minha bondade e da minha misericórdia. Amém ou não? É isso, esse é o Deus que nós servimos. O impulsivo Pedro agora é a pedra que a igreja vai ser edificada, porque aceitou a transformação. Eu te pergunto, quem aqui ainda se vê limitado?
Levanta a mão quem se sente limitado. Eu sou muito limitado para isso, eu sou muito limitado para aquilo. Levanta a mão, quero que todos sejam sinceros. Se você não é limitado, está tudo bem. Eu sou, estou levantando a mão aqui, ó. Você se sente limitado? Deixa eu te dizer uma coisa. Será que se você olhar para Paulo, você não muda esse conceito? Deixa eu ler Romanos 7,18 com você. Abre a sua Bíblia para a gente aí. Dá pontos finais aqui. Pessoal do louvor, pode subir enquanto eles abrem Romanos 7,18. Será que se você olhar para Paulo, você se anima? Olha aqui o que diz em Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, Mateus. Olha Paulo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. Olha Paulo, Monique, olha Paulo. Olha para mim aqui. Paulo é o maior nome do Novo Testamento depois de Jesus. Nos escritos bíblicos é o maior nome. Ele tem o maior número de livros escritos no Novo Testamento é dele, cara. Ele é o cara mais proeminente do Novo Testamento. Mas esse cara olha para dentro dele mesmo, e na sua oração do Fabiano das quintas-feiras, ele olha para dentro dele mesmo e ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo por cometê-lo ou por fazê-lo. Esse é Paulo, limitado. Mas aí ele vai para os naufrágios, ele vai para as prisões, ele vai para os repúdios públicos, e ele diz assim, mas transcrevendo para a Nova Versão Fabiano Scarduelli, ele diz assim: mas se bem que quando estou fraco é que eu sou forte, mas se bem que eu tudo posso em Cristo que me fortalece, mas se bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, embora o meu mal, embora o meu pecado, tudo posso em Cristo que me fortalece. Esse é Paulo. Então o cara limitado, ele olha e diz assim: mas se bem que todo esse mal que eu não quero fazer, acabo por fazê-lo, mas eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele vai me fortalecer. Eu vou conseguir vencer. Eu vou conseguir ultrapassar essa barreira. Eu vou vencer essa adversidade. Mas pastor, encerra essa história e me explica as coisas bem, pastor. Encerra essa pregação e me explica, porque eu quero orar por algumas pessoas aqui. Eu quero te dizer, não existe pessoa perfeita. Existe as pessoas que não desistem de melhorar, e existe a outra raça, as que se acostumam a dar desculpas para não mudar. Pessoa perfeita não existe. Existem aquelas que não desistem de melhorar, mas também existe a raça que aprendeu a dar desculpa para não melhorar. Mas eu sou assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu não consigo mudar, eu vou ser assim, eles vão ter que me engolir, vão ter que me aceitar. Não, bate no ombro de quem está do teu lado e diz assim: não, eu não sou obrigado a te aceitar não. Para aí, nem eu que sou pastor. O Edu corta, tira o corte aí. Não, Bárbara, nem eu não sou obrigado a te aceitar. Registre-se. Eu não sou obrigado a te aceitar. Obrigado a te aceitar é ele. Eu preciso te conduzir, mas se eu ver no caminho que tu vai tentar interromper a minha caminhada, eu vou, sai Satanás, para trás de mim. Não foi isso que Jesus fez com Pedro? Aqueles que já podem estar me julgando, mas ele é o pastor. Sabe o que ele fez com Pedro? Para trás de mim, Satanás. Tu está tentando impedir o projeto de Deus com a minha vida. Sai, vai. Tinha uns que já estavam me julgando aí, né? Mas ele é pastor, ele tinha que levar assim, tu tem que ir assim. Não. Nem Jesus olhou para Pedro e disse assim: não, mas mestre, tu não pode nos deixar. Ele disse assim: tu está querendo impedir a obra da cruz? Para trás de mim, Satanás, vai. Deixa eu te falar, ninguém é obrigado a aguentar o teu mau humor. Ninguém é obrigado a aguentar a tua fofoca constante. Ninguém é obrigado a aguentar o teu azedume, falando sempre de algo ou de alguém. Ninguém é obrigado a aguentar. Let them. Deixa eles irem. Eu sento com muitas pessoas durante a semana,
E uma coisa que eu aprendi em 11 anos de igreja, pastoreando igrejas no Ara, é que eu sempre vou estar na boca de alguém. No começo isso me afetava. No começo eu sofria com isso, cara. Porque eu me dedicava, Renatinho, eu ia de casa em casa. Não existe mais pastor que vai de casa em casa, cara. Eu me dedicava, eu ia de casa em casa, eu estava com as pessoas, eu ia nos aniversários, eu ia nos casamentos, casamento chato, aniversário chato. Eu ia em tudo, eu ia em tudo, cara. E aí eu chegava uma pessoa, a pessoa olhar para mim, pastor, nem sabe, fulano falou que está chateado contigo. Eu digo, mas eu tenho me dedicado tanto. Aí eu aprendi na jornada que tem as duas raças. A raça que luta para ser melhor e a raça que dá desculpa para não mudar. Então, meu irmão e minha irmã, eu sempre vou estar na boca de alguém. Alguém que me ama hoje, eu recebi muito. Semana passada, vocês viram a humildade que eu fiquei aqui do lado antes do fim do culto ou não? Quem viu? Quem percebeu que eu estava do ladinho ali quietinho? E o Benhur não me chamou, não me deu a palavra? Ele encerrou o culto, irmãos. Ele me deixou ali no vácuo, alemão, sem vergonha. Eu fui ali porque eu queria agradecer por as orações, eu queria agradecer pelas mensagens, porque eu recebi amor nesses 15 dias que tive de cama, irmãos. Eu recebi um amor tão sobrenatural. Eu recebi as mensagens de pessoas que não convivem comigo, pessoas que não sabem quem eu sou, pessoas que não sabem como eu sou, bravo, com os pés destapados. E as pessoas me mandavam oração, me mandavam mensagem. Tinha um dia que tinha lá em casa 5 bolos e 2 peixinhos. Tinha 5 bolos. E eu pensava, eu não estou queimando caloria, eu não estou fazendo atividade física, como que eu vou jacar nesse monte de bolo? E eu olhava para os bolos e ficava os bolos lá, e eu olhava para o relógio, as malditas das calorias não subiam. E eu pensava, cara, eu não posso comer esse bolo. Aí eu comi um pedaço, e a pastora, eu vou lembrar, cadê a... Ela está indo lá, e eu me esqueci o nome da guria, de camisa branca. Laísa. A Laísa levou um bolo de chocolate, irmãos, a própria tentação. E ela levou aquele bolo de chocolate e eu só pensava, eu não posso comer isso, cara, não estou queimando nada, vai ficar tudo, vai tudo inchar. E aí um dia a pastora olha para mim, a menina trouxe para ti, Fabiano. Ela mandando, irmãos, ela derretendo. E eu olhei, e ela dizia assim, Fabiano, a menina trouxe para ti, cara. Come para provar e dizer para ela se tu gostou, se tu não gostou. E eu disse, tá bom, eu vou provar. Eu comi o primeiro pedaço, irmãos. Foi como entrando a graça de Deus ali. Eu só sentia o poder sobrenatural de Deus entrando, o açúcar tomando conta do meu corpo. E o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo por cometê-lo. Eu pensava, eu dizia, eu estou tomando. Aí eu olhava e digo, caramba, como que pode tanto amor, como que pode tanta generosidade. As pessoas começaram a orar às 11 horas da noite, às 3 horas da manhã as pessoas iam para o monte orar pela minha vida, e eu estava lá morto com farofa. Eu via eles orando às 11 horas por videochamada, eu não conseguia levantar da cama para ir orar junto, irmãos. Só que eu consegui começar a receber o amor de Deus através das mensagens, das orações. Eu comecei a dizer para Satanás, tu tinha um plano, mas deixa eu te dizer, esse plano se frustrou, porque agora nada vai me fazer desistir, porque agora nada vai fazer eu parar, porque agora eu vou me esforçar mais. E sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Nunca pensem que vocês são igual a uma pessoa louca da cabeça como eu sou. Uma pessoa louca da cabeça, ela precisa ser estudada. Eu levantei no outro dia, irmãos, e eu fui para a ponta do apartamento que eu estou morando agora, e eu dizia para o diabo, tu não vai me vencer, eu vou conseguir. E eu comecei a fazer atividade física dentro do apartamento. Eu ia de uma ponta a outra do apartamento andando. E eu dizia, estou melhorando. Olha, amor, como eu estou conseguindo. De repente eu estava indo e falhava à esquerda, e eu seguia, e eu ia 10 vezes. E eu vinha, eu levantava, e eu tentava me abaixar. Não, abaixar não está dando ainda, mas agora eu vou seguir caminhando. Irmãos, eu comecei a confrontar o sistema dentro de mim. Eu comecei a confrontar a enfermidade dentro de mim. Eu comecei a combater as coisas dentro de mim que estavam tentando me paralisar. Eu levantava da cama e eu dizia para Deus, agora eu vou sentar na cama e eu não aceito a tontura que eu tive ontem. E eu sentava na cama e eu estava tonto. Eu dizia, Satanás, amanhã não vou ter essa tontura. Todos os dias eu comecei a combater o inimigo que estava me cercando.
todos os dias eu comecei a combater. Todos os dias eu comecei a atacar o sistema. E eu comecei a dizer para mim mesmo: eu vou lutar contra a minha fraqueza. Eu vou ir além do comum. Eu vou ir além do ordinário. Eu não vou ficar cativo. Eu não vou ficar cativo. Eu vou me levantar. Eu dizia para Fernando e para o Evelto: Evelto, eu vou estar lá, cara. Eu vou fazer um plano B. Eu vou deixar um pastor já organizado, mas para fazer o teu casamento. Mas eu vou estar lá, meu irmão. E eu no dia, cara, eu fiquei em repouso absoluto. Porque eu disse: eu vou conseguir estar lá. Eu só pensava, esse calor. No fim, quando eu cheguei no lugar para fazer o casamento, tinha uma sombra só no lugar que eu estava. O Senhor preparou uma sombra para mim. Eu fiquei na sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansando, como diz no Salmo 91. Porque o Senhor estava comigo, e o Senhor está comigo em todas as coisas. Segura ele um pouquinho, Maio. O Senhor está comigo em todas as coisas. Então eu decidi lutar. Deixa eu te dizer algo: e se por acaso no seu caminho tem andado com pessoas que não querem melhorar e não estão dispostas a avançar, e se isso acontecer, irmão, olha para mim aqui, e se isso acontecer, e se por acaso você estiver no caminho e tiverem pessoas que não estão dispostas a melhorar e elas vão só te piorar, como é que tu vai fazer? Tu vai ficar paralisado também, ou tu vai deixar essas pessoas para trás por um instante? Nunca esqueça, Jesus olhou para Pedro e disse para ele: para trás de mim, Satanás. Eu vou precisar te deixar para trás, cara. Tu está querendo impedir a obra da cruz. No momento certo, na hora certa eu vou te resgatar. Mas deixa eu te falar um negócio: para trás de mim, Satanás. Tu não vai me paralisar. Você pode levantar sua mão para o alto e dizer para mim, comigo isso: para trás de mim, Satanás. Tu não vai me paralisar. Diga aí bem alto: let them. E se você olhar para trás hoje, e se você estiver se sentindo sem forças, se você nesse momento que está aqui agora: pastor, eu estou me sentindo sem força, deixa eu te dizer, procure andar com pessoas que te impulsionam. Procure andar com pessoas que não te paralisam. Procure andar com gente para cima. Procure andar com gente para cima. Gente que não te deixa parar. Gente que te faz prevalecer. Gente que te faz vencer. Procure andar. Procure andar com gente boa. Procure andar com gente eficiente. Procure andar com gente que não quer ficar parada. Procure andar com pessoas que não aceitam a paralisia. Esses dias eu estava conversando com um irmão num discipulado, e eu dizia para ele: para olhar para gente de sucesso. Começa a olhar para homens e mulheres de sucesso. Pensa em alguém de sucesso. Os caras estão sempre bem arrumados. Os caras estão sempre se cuidando. Os caras cuidam o que comem. Os caras cuidam da atividade física. Os caras cuidam o que falam. Os caras cuidam com quem que eles vão andar. Esses dias eu estava vendo essa frase, let them, eu estava vendo de uma corredora que eu sigo no Instagram, e ela estava dizendo: sabe, hoje de manhã eu levantei e o dia estava difícil, as coisas não estavam fáceis, e era muito mais fácil ficar deitado, era muito mais fácil ficar parado. Vão ter pessoas que vão te olhar e vão te dizer: mas tu não come um docinho, mas tu não toma um refrizinho, mas tu não faz isso. E ela dizia assim: deixa eu te dizer uma coisa, para tu alcançar teus objetivos, tu vai precisar dizer let them. Tu vai precisar deixar pessoas irem. Porque eu comecei a olhar para aquilo, cara. Eu comecei a olhar para aquilo e eu comecei a dizer assim: Senhor, quantas pessoas eu já deixei para trás, mas eu não fiquei parado. Quantas pessoas eu já deixei para trás, Senhor, como eu tenho andado firme nas tuas promessas. Como, Senhor, eu não tenho desistido. Irmãos, eu tenho 30 anos de evangelho. Tinha caras muito melhores que eu. Tinha caras que pregavam muito melhor que eu. Tinham caras que eram muito mais bem preparados do que eu. Mas eles caíram no caminho. Eles se desatentaram. Eles se distraíram. O que aconteceu comigo? Eu me fortaleci no Senhor. Mesmo com falhas, eu continuei. Eu disse let them. Para trás de mim alguns. Não dá para andar com todo mundo agora. Let them não é só deixar as pessoas irem, é deixar para trás também passado de derrotas e desistências, e dizer: eu vou continuar. Você pode ficar em pé? Sabe, irmãos, eu não sei se eu estou muito mais empolgado do que vocês, ou vocês estão com umas caras de sono, coisa mais diabólica do mundo, mas eu não sei se você está empolgado como eu, mas eu estou enlouquecido aqui, porque eu não vou deixar ninguém parar a minha história, eu não vou deixar ninguém parar aquilo que Deus vai fazer através da minha vida. Tem mais alguém comigo assim ou não? Ou estou sozinho nessa jornada? Se você está nesse mesmo sentimento, levanta a mão aí como um homem que está acordado, uma mulher que está acordada. Porque
Porque, cara, eu não vou mais viver olhando pra gente fracassada. Eu não vou mais olhar pra gente fracassada. Eu não vou mais me guiar por gente fracassada. Eu vou me tornar um cara melhor. Eu dizia para esse meu irmão esses dias, eu dizia, olha para os homens de sucesso. Os homens de sucesso se cuidam. Os homens e mulheres de sucesso, eles não andam como quem está caído, eles andam como quem está em pé. Eles andam como quem avança, eles não andam como quem retrocede. Ele saiu de lá de casa, ele marcou médico, ele está fazendo atividade física, ele está rompendo com barreiras que paralisaram ele a vida inteira. Let them! É hora de deixar coisas para trás. É hora de deixar estruturas para trás. É hora de deixar pessoas para trás. É hora de deixar. Let them, let them, let them. Eu não resisto mais isso. Eu não aguento mais ficar olhando para estruturas que me paralisam. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Durante essa semana em casa, Deus me deu muitos projetos. O diabo achou que ia me paralisar, mas ao contrário disso, Deus começou a me colocar no meu coração muitos projetos. Agora eu estava sentadinho aqui na hora que ela estava fazendo dízimos e ofertas, e eu programei um seminário para julho nessa igreja, o seminário Veredas Antigas. Nós vamos falar sobre paternidade, nós vamos falar sobre maldições hereditárias, nós vamos falar sobre pessoas, nós vamos falar sobre coisas que feriram o nosso passado. Mas em julho desse ano está nascendo um seminário Veredas Antigas, porque nós não seremos mais paralisados por nada e por ninguém. Nós não vamos ficar, a Second House, ela não vai ficar cativa a nada e nem a ninguém, porque nós vamos romper. Essa igreja vai romper para o sobrenatural. Deixa eu te falar, essa igreja em março vai ter a conferência, a primeira conferência aqui. A gente está trazendo gente de todo o Brasil para cá. Em julho nós vamos ter o seminário Veredas Antigas. Nós mesmos vamos ministrar pessoas curadas dentro dessa igreja. Nós mesmos vamos arrancar pessoas do cativeiro, da falta de paternidade, da falta do pecado enraizado. Nós mesmos. Em setembro nós vamos ter o Imersão, e em dezembro nós vamos trazer outro show nacional para mudar essa cidade, para transformar essa terra numa terra que era árida, seca. Agora ela vai transformar essa terra em um manancial de águas, porque nós não vamos parar. Let them. Nós vamos deixar coisas irem, nós vamos deixar coisas para trás. Você está comigo aí, irmão? Vamos adorar por um instante. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a pensar em coisas que você precisa deixar para trás. Vamos pensar em coisas. Eu não vou levar para o próximo ciclo.